Boa noite, pessoal. Então, estamos começando a webconferência de princípios e práticas na educação à distância com a professora Sabrina Passanzini. Tudo bem, professora? Tudo bem. Então, professora, bom, hoje você vai fazer uma revisão do conteúdo, né? E acho que já vamos pedir para o pessoal mandar as perguntas, né, durante a tua explicação, que acho que já, qualquer dúvida que surgir, já vai ouvir no meio, né, da explicação. Então, tá. Pessoal, eu vou passar a palavra para a professora, então, para ela fazer essa explicação e vou mandando as perguntas para a gente responder na medida que surgirem. Pode mandar, tá bom? Então, boa noite, alunos, boa noite, tutores. Vamos começar nossa web de revisão. Então, a disciplina foi organizada em 3 unidades, bem simples, né? E nós vamos retomar algumas questões dessas unidades. Então, os slides também foram organizados a partir das unidades. A primeira unidade, Ambientes Virtuais de Aprendizagem, esclarece para nós o que são esses ambientes virtuais de aprendizagem. Tá lá isso na disciplina, né, que eles são sistemas baseados na internet, desenvolvidos para fins educacionais. E nós utilizamos o Moodle, né? Utilizamos o Moodle e ele é também um dos mais populares utilizados na educação à distância. Então, os AVAs, eles são tecnologias digitais que foram criadas para a aprendizagem eletrônica e que oferecem conteúdos à distância. Mas eles não são exclusivos da educação à distância. Vejam bem. Nós utilizamos os ambientes virtuais para aprender, né? Por isso que é chamada educação à distância. Mas não é exclusivo da educação à distância. Por exemplo, eu sou professora do curso de pedagogia num curso presencial. E eu utilizo desses ambientes para complementar, às vezes, o conteúdo, para os alunos buscarem outros materiais, né? Então, os ambientes virtuais de aprendizagem podem ser usados tanto na educação à distância, quanto também na educação presencial. E cada ambiente virtual de aprendizagem, ele é desenvolvido conforme o seu público, né? Para atender características diferentes, né, da educação à distância. Na unidade 2, continuando essa questão da educação à distância, a gente busca um pouquinho de alguns conceitos e algumas definições da educação à distância. Então, o que é a educação à distância? Então, primeira coisa, ela é um modo de educação que se processa por meio de tecnologias da informação e da comunicação, mas não se resumem a estas. Por quê? Nós não aprendemos só a utilizar essas tecnologias, não aprendemos simplesmente a manusear essas tecnologias. Nós aprendemos muito mais que isso. A nossa aprendizagem se dá por meio por meio desses ambientes virtuais de aprendizagem, né? Os AVAs. A gente usa essas tecnologias para aprender, mas para aprender diferentes coisas. Por exemplo, nós estamos fazendo uma pós em gestão, né? Estamos aprendendo sobre esses conteúdos relacionados à gestão. E a gente se utiliza desses recursos para se apropriar desses conhecimentos, né? Não simplesmente sobre o uso das tecnologias. Então, ela se processa por meio das tecnologias, mas não se resumem a estas, né? Vai muito além disso. Por isso que a gente fala que a nossa disciplina foi organizada e pensada nessa questão, né, do conectivismo, de nós estarmos buscando, estarmos conectados, ir além, de vocês buscarem, né, e não se deter apenas no que a gente colocou para vocês. Claro, isso é um material base. Cada aluno vai estar buscando, conforme o seu interesse, né, indo atrás, buscando outros conhecimentos. Então, a EAD, ela é uma modalidade de ensino, ela visa atender de forma efetiva e com qualidade grandes contingentes de pessoas que procuram aperfeiçoamento e atualização profissional. E é possibilitada pela mediação dos suportes tecnológicos digitais e de rede, como nós falamos. Então, vejam, hoje nossa web de revisão está acontecendo e várias pessoas estão assistindo em casa ou nos polos, né? Sem precisar estar aqui junto comigo para nós estarmos fazendo essa revisão. Então, isso é uma facilidade que a educação à distância proporciona. Facilita a nossa vida, né? Ou alguns, quem sabe, estão até no trabalho e estão assistindo a nossa web de revisão. Então, ela consegue atender um número muito maior de pessoas.
Aqui no estúdio, se vocês pudessem ver, o espaço não é tão grande assim. Com certeza não caberia todos os alunos que nós temos, né, na pós-ingestão. Mas todos vocês estão, cada um em seu polo, ou em casa, no trabalho, assistindo isso. Então, ela quebra essas barreiras, né? E ela consegue atender um número muito maior de pessoas que nós precisaríamos para poder fazer essa web para todos vocês. E também, ela visa atender isso de forma efetiva e com qualidade. Então, não sei se é a primeira vez que vocês estão fazendo, outros me contaram lá no fórum de apresentação que já tinham feito vários cursos de educação à distância. E vocês percebem quanto é sério e de qualidade, né? Que a gente busca sempre ter um material atualizado, uma equipe que dá apoio para vocês, um retorno, né? Mas com essa facilidade de vocês, alunos, poderem ter a flexibilidade de horários para estudar. Então, a EAD, ela também está inserida em sistemas de ensino presenciais, mistos ou completamente realizado por meio da distância física, como nós falamos, né? Que é o nosso caso, que a gente está nessa modalidade de educação à distância. Mas ela pode ser usada também no presencial ou em sistemas mistos. E elas apresentam grandes vantagens, pois permitem combinar a flexibilidade da interação humana com a independência no tempo e no espaço, que é isso que nós já falamos, né? Vocês têm essa flexibilidade de se organizar, de não ter que vir aqui, né? Alguns alunos, por exemplo, na graduação presencial, que moram em outras localidades próximo a Guarapuava, mas eles precisam sair de casa às vezes 5 horas da tarde para chegar aqui às 7, né? Então, depende de um tempo muito maior, de um esforço muito maior e tempo que a gente não tem muito tempo hoje, né? Então, a EAD, ela contribui para a gente proporcionar essa educação de qualidade para todos, né? Tendo essa flexibilidade de horário e também essa quebra com essa dificuldade da barreira física, né? E dentro dessa perspectiva, na unidade 2, então a gente traz o conceito de educação aberta. Então vocês viram um vídeo que foi elaborado, inclusive com as minhas alunas da educação presencial, falando das facilidades que a educação aberta proporciona, essa interação que elas conseguem ter, né, a agilidade para realizar os trabalhos, para se organizar e trocar os materiais, e com isso aprender. Então, a gente chama isso do quê? De educação aberta. E, segundo Okabe Barros, ela propicia inúmeras formas de desenvolvimento e uso de recursos, tecnologias e metodologias que ampliam a autonomia do aprendiz e constituem, sim, uma nova forma de pensar o currículo, os conteúdos e os materiais para o processo educativo. Então, eu percebo também que não tem como nós voltarmos atrás, né? O professor, ele pode ter um pouco de receio em usar essas tecnologias, mas os nossos alunos, eles sabem mexer, eles sabem pesquisar, né, navegar na internet, como a gente fala, muitas vezes melhor do que nós, professores. Então, cada vez mais os nossos alunos, eles estão vindo, né, com essas tecnologias. E nós, professores, precisamos estar atentos e buscando, né, aliar essas tecnologias à nossa prática do dia a dia, né? Por exemplo, um dos problemas que nós temos dentro da sala de aula é o uso do computador, do telefone, que os nossos alunos não param de mexer em WhatsApp, Facebook, né? Então, como que o professor poderia utilizar isso como uma ferramenta, um instrumento para ajudar na sua aula, né? Então, que os alunos possam pesquisar, que eles possam interagir. Os celulares têm cada vez mais tecnologias, por exemplo, para filmar, gravar, tirar foto, e que ele possa usar esses recursos também na sala de aula. Com certeza, isso vai enriquecer ainda mais, né, a aprendizagem desses alunos. E isso a gente usa muito dentro da educação à distância, né? Na qual vocês buscam, interagem com colegas que vocês não conhecem apenas virtualmente, acabam trocando e aprendendo com esses colegas, né? Então, é uma educação aberta, uma aprendizagem colaborativa, né? Nessas trocas acontecem muitas aprendizagens.
Então, a educação aberta, ela propicia inúmeras formas de desenvolvimento e uso de recursos tecnológicos e metodologias que ampliam a autonomia do aprendiz. Então, eu gostei muito de ver vocês participando na disciplina. Alguns alunos mandaram print, ajudaram os colegas que diziam, não estou conseguindo achar um texto, né? E vocês mesmos iam trocando e explicando para os outros, né, colegas, mostrando o passo a passo. Então, ela é bem isso, ela amplia as formas de aprendizagem, né? E ela dá essa questão da autonomia do aprendiz, porque cada um de vocês vai ter que buscar, né? Eu elaborei, organizei alguns materiais, mas vocês podem ir muito além. Alguns vão ficar só naquilo que eu indiquei, outros vão ir além, né? Vão buscar. Isso depende da autonomia de cada um. Como diz Paulo Freire, eu não posso aprender pelos outros, né? Cada um de vocês é protagonista da história. Então, isso depende de vocês. Vocês precisam ir, né, ter essa autonomia de ir além, de buscar. Também, a educação aberta, ela acontece por meio das mídias interativas, né? A aprendizagem colaborativa constitui-se uma nova forma de pensar o currículo, os conteúdos e os materiais para o processo educativo. Então, isso que nós já falamos. Não tem como nós tentarmos ignorar essas tecnologias, né? Nós precisamos ter o auxílio, como que eu posso dizer? Nós precisamos usar essas tecnologias a nosso favor, né? O professor precisa ser esperto, já que isso chama a atenção do aluno, que o aluno é muito bom em mexer, né, na internet, em buscar, em pesquisar. Então, nós precisamos usar isso a nosso favor, né? Temos que usar isso dentro da nossa sala de aula. Isso tanto na educação, principalmente na educação à distância, mas também na educação presencial e outros sistemas de ensino. Então, a educação aberta e colaborativa, ela vai além da autoaprendizagem, das interfaces das mídias de massa. Ela pode potencializar práticas pedagógicas personalizadas centradas no aluno, né? Então, cada um de vocês, como eu falei, precisa ter essa autonomia, precisa querer, precisa buscar, né? Então, dependendo do meu interesse, eu vou buscar materiais, eu vou buscar outros cursos do meu interesse, né? Para enriquecer, para me ajudar na minha prática profissional, dependendo, né, de onde vocês atuarem, vocês vão pesquisar, buscar materiais, cursos que possam ajudar a atuação de vocês, ou mesmo para fins educativos. Na unidade 3, a gente fala um pouquinho sobre os agentes na educação à distância, o professor, o tutor e o aluno. Então, como eu falei no início da disciplina, essas 3 unidades são separadinhas, mas elas são integradas, né, e complementares. Então, complementando as outras 2 unidades, né, a gente falou muito, olha, o aluno é o principal nesse processo. É ele que vai ter que buscar tempo, se organizar, ter autonomia de ir além, né? Então, o aluno tem o papel principal nesse processo na educação à distância. O professor, o que ele faz? É aquela pessoa que organiza os materiais, né? Organiza a disciplina, para dar a base para eles. Por exemplo, a nossa disciplina Práticas e Fundamentos da Educação à Distância, né? Então, organizei e separei alguns materiais para vocês entenderem um pouquinho da educação à distância. Mas cada um de vocês pode ir além, buscar mais coisas. Eu selecionei algum material, né, elaborei a prova, elaborei as unidades, que achei importante e pertinente. E quem é o tutor? O tutor é aquela pessoa que vai fazer essa mediação entre o professor e o aluno. Ele é entre o conteúdo também e o aluno muitas vezes. Então, vai auxiliar o aluno que não consegue entrar na plataforma, que está com dificuldades no seu RA, vai auxiliar nas atividades, né? Então, o aluno não consegue enviar um arquivo, ele vai estar auxiliando nesse processo. Então, ele não vai fazer as atividades para o aluno, ele não vai digitar as coisas, fazer mesmo para o aluno as tarefas.
Ele simplesmente vai auxiliar. Como eu falei, o protagonista nesse processo é o aluno. Para isso, o que um aluno da educação à distância precisa ter? Ele precisa organizar seu tempo, ele precisa ler os textos com seriedade, né, para fazer as atividades, precisa acessar os materiais que são disponibilizados, né, o e-book, os textos, os vídeos para entender o conteúdo e conseguir realizar as atividades. Precisa participar dos fóruns, interagir com os colegas que estão fazendo essa disciplina. Precisa fazer a avaliação também, né, de cada uma das disciplinas. Então, o aluno é o agente principal na educação à distância. É ele que vai organizar toda a sua agenda para conseguir completar essas tarefas e depende dele também buscar mais coisas, né, ler, ter esse interesse, essa autonomia. Nessa unidade também, falando sobre o papel do professor, do aluno e do tutor, nós falamos um pouquinho sobre a eutagogia. E também essa é uma das dúvidas que estava lá no fórum, Tira Dúvidas, né? E que eu vou falar um pouquinho mais para vocês agora. O que é eutagogia? Então, ele é um termo para qualificar aquele aprendiz que se aventura no processo de aprendizagem sem a presença física de um professor. Né? Então, ele é como se fosse um autodidata. Ele vai estar buscando materiais, recursos para aprender, né? Que é parecido com o que vocês fazem, que nós não temos não precisa do professor o tempo todo com vocês. Os materiais estão organizados, mas vocês estão buscando, né, e fazendo isso de maneira autônoma. E é individual e, ao mesmo tempo, coletivo, porque vocês acabam interagindo com vários colegas de outros polos, de outras cidades, né, nos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, isso é uma realidade do século XXI, quando o aprendiz pode contar com outros meios de aprendizado, além dos tradicionais. Antigamente, os alunos iam para a escola para aprender, né, e era só lá que a gente entendia que acontecia a aprendizagem. Hoje a gente sabe que a gente aprende a todo momento, né? Desde a hora que a gente acorda, né, a gente está aprendendo alguma coisa. Às vezes, quando a gente vai ao supermercado. Então, são vários tipos de aprendizagem. Claro que a aprendizagem escolar, a aprendizagem formal, ela acontece lá na escola. Mas existem inúmeras outras aprendizagens também importantes que acontecem fora da escola, em outros ambientes, né? E que vocês podem estar buscando isso de outras formas que não seja com o professor, né? Por exemplo, buscando o auxílio da internet, de aplicações multimídias, entre outros tão comuns no dia de hoje, né? Existem inúmeros cursos ofertados pela internet que a gente pode estar aprendendo muitas coisas e não temos a figura, né, a presença física de um professor para nos ensinar. Então, algumas características desse processo da eutagogia, né? O que é? Um processo em que os alunos são responsáveis pela sua aprendizagem. Então, também se refere ao estudo do aluno que visa seu aprendizado sozinho e está diretamente relacionada com a tecnologia da informação e comunicação e as inovações proporcionadas pelo ensino da educação à distância. Certo? Então, eu encerro a nossa web de revisão, deixo aqui um espaço para se vocês tiverem alguma pergunta para fazer. Gostaria de reforçar um pouquinho sobre a nossa avaliação, que vai acontecer no dia 26. Então, vocês não vão precisar ir ao polo para fazer essa avaliação. Essa é a única avaliação que vocês não vão precisar ir ao polo. Vocês vão poder acessar ela das 8 da manhã até as 11 da noite, vai estar disponível. Vocês vão entrar lá, do ladinho vai ter a avaliação, clica lá, tem a avaliação presencial. Então, vocês vão poder fazer essa avaliação em casa mesmo. Pode consultar os materiais, pode assistir novamente a nossa web de revisão. Saliento a importância de vocês estarem vendo de novo os vídeos, as videoaulas, acessando os textos que foram disponibilizados, né? Que tudo isso vai ser retomado
na nossa avaliação. Mas ela é uma avaliação bem simples, mas que exige de vocês que tenham lido pelo menos os materiais, assistido às videoaulas para conseguir fazer, certo? Então, nossa avaliação dia 26, das 8 às 11 da noite. Então tá, pessoal. Se tiverem alguma dúvida aí, podem mandar. Professora, eu queria que você comentasse um pouquinho da sua experiência como professora dos cursos presenciais também. Como que é ainda a utilização dos professores por essas plataformas de educação à distância, né, o ambiente virtual? Porque ainda existe alguma resistência de alguns professores, né? Como é que está esse cenário? Assim, tem visto alguma mudança? Como é que está? Assim, como você falou, existe muita resistência de alguns professores. Existe uma resistência e eu acho, né, não posso afirmar isso com toda certeza, que é por insegurança, medo do novo, ou de não saber muitas vezes lidar com essa tecnologia. Em contrapartida, os alunos vêm dando aulas para nós de como usar essas tecnologias no dia a dia. Então, não tem como nós fugirmos disso. Por exemplo, nós estamos agora na Unicentro retomando, né, um período que a gente teve uma greve dos professores, né, e muitos professores, muitos cursos estão se beneficiando da educação à distância para conseguir concluir as suas disciplinas, os seus conteúdos dentro do calendário acadêmico, né? Então, isso é uma vantagem, uma facilidade que a educação à distância, né, que esses recursos, os ambientes virtuais de aprendizagem, nos proporcionam. Em contrapartida, alguns professores se negam a usar, né? Outros cursos não disponibilizam isso, não tem essa opção para os professores, né, dentro da sua grade, do seu currículo, não permite que seja utilizado, a não ser nas disciplinas que sejam voltadas para tecnologias da informação e comunicação, né, coisas do tipo. Mas eu acho que os professores que deixam de usar essas tecnologias, né, eles perdem muito, porque os nossos alunos, eles têm acesso a tudo isso, né? E nós precisamos incorporar isso nas nossas práticas, né? Então, eles têm muito conhecimento, eles têm muita informação sobre tudo. Então, o professor, ele precisa mediar esses processos, né, dentro da sala de aula, para conseguir trabalhar os seus conteúdos. Eu acho isso bem importante, né? E como você comentou anteriormente, né, é um caminho sem volta também, mesmo a resistência acaba, assim, não tem outra maneira, por exemplo, no caso da greve, de repor as aulas, a não ser utilizando, às vezes, o ambiente virtual, né? Tem, né, no caso da greve, tem, porque foi estendido o calendário e tudo mais. Mas é um desperdício quem não utiliza, né? Eu percebo isso, porque é um benefício tanto para os alunos quanto para os professores, né? De estar utilizando um ambiente virtual de aprendizagem. Fora que um professor, quando ele usa um ambiente virtual de aprendizagem, ele precisa ter toda uma organização do que ele quer que os alunos aprendam, quais textos ele vai usar, quais textos ele vai cobrar desses alunos, né? Os critérios de uma atividade que ele vai solicitar para os alunos. Então, ela é muito organizada, né? Ela demanda um empenho muito maior do professor ao organizar essa disciplina, eu vejo, muito mais, às vezes, do que quando o professor está lá fisicamente, né? Que os alunos vêm, tiram suas dúvidas, né? Perguntam, pode ir ao Xerox naquele momento, tirar uma cópia do texto, né? Então, ele demanda uma organização muito maior desse professor, né? Bom, acho que chegou uma pergunta lá. Da Vilma. Quando iniciar a avaliação, tem tempo para realizá-la? Então, Vilma, a avaliação, ela vai estar disponível para vocês das 8 da manhã até as 11 da noite. Então, quando você começar a avaliação, você vai ter que terminar, você vai ter que concluir. Você pode demorar 3 horas para concluir a avaliação, não tem problema, né? Mas a partir do momento que você iniciou, você vai ter que terminar. Você não pode começar, parar e depois retomar essa avaliação, né? Então, você começou ela, por exemplo, 8h30, você vai ter que terminar ela. Não tem um tempo que você pode ficar lá com a avaliação aberta. Mas se você começou, você vai precisar terminar ela. Você não pode abrir, fechar, almoçar e depois voltar e querer retomar essa avaliação.
Ao iniciar, você precisa terminar ela também, certo? Tem mais uma pergunta lá da Fabiana. Olá, meu irmão ingressou em segunda chamada e está assistindo comigo, pois recebeu seu RA. Porém, não consegue acesso e, portanto, não realizou as atividades. Ela conseguirá fazer a prova do dia 26? Eu acredito que sim, né? Hoje é dia 21, nós temos ainda 5 dias para tua irmã estar vendo essas disciplinas, vendo as unidades, né? As unidades são bem simples, você que já fez, já fez as atividades, sabe disso. Como ela está com problema no RA, eu peço que ela vá até o polo, converse com a tutora, né? E ela veja o que está acontecendo. Se acontecer algum problema que a tua irmã não consiga, mesmo indo lá ao polo e a tutora veja, aí com certeza vai ter um outro momento para ela estar fazendo essa avaliação ou uma atividade complementar. Certo. Professora, em relação aos ambientes virtuais de aprendizagem, assim, o que você acha que ainda tem que melhorar, assim, para tornar ele mais acessível para a maior parte das pessoas se sentirem bem quando estiverem utilizando? Eu vejo isso uma dificuldade, né? Por exemplo, aqui da instituição que nós trabalhamos é a internet, né? Não é o ambiente virtual de aprendizagem, mas muitas vezes, né, a gente está fazendo atividade e precisa estar conectado, né? E as pessoas não conseguem estar conectadas à internet. Então, esse acesso à internet também é que dificulta muitas vezes. O aluno está lá num ambiente virtual de aprendizagem, está postando uma atividade, e daí cai a internet, e aí ele não consegue mandar, né? Então, nós temos também alguns prazos, algumas questões, né, relacionadas a essa organização, e muitas vezes o aluno não consegue por causa de falta de acesso à internet. Sim. A Franciele mandou uma pergunta, né? Franciele, é possível assistir novamente esta web? Sim, essa web vai ficar disponível para vocês, lá na página da disciplina, vai ficar disponível para vocês. Inclusive, vocês podem assistir novamente antes de fazer a prova, né? No sábado, lá, retomar cedinho para fazer a avaliação. E a Margarida lá comentou uma coisa em relação ao que a gente estava falando antes também. Se houver o caso de professores estaduais que precisam repor aulas o dia todo no sábado, algumas escolas estão fazendo 3 turnos no sábado. A gente comentou que poderia ser uma possibilidade se houvesse. Então, né? Veja só, Margarida, isso, né, que aqui na Unicentro, a nossa instituição, alguns cursos prevêem isso no seu projeto político, né, no seu PPT, cada PPT do curso tem algumas características. Alguns cursos prevêem o uso da modalidade à distância. Tem algumas disciplinas, por exemplo, no curso de pedagogia, a disciplina de tecnologias da informação, ela prevê 20% da disciplina com carga horária à distância. Agora, na sua escola, na rede estadual, eu não sei como que isso funciona. Precisa estar previsto no PPT para validar essas horas à distância. Então, nós não podemos simplesmente dar aula num ambiente virtual de aprendizagem, utilizar-se do ambiente virtual de aprendizagem para repor essas aulas, se isso não estiver previsto no regimento, no PPT dessa escola, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mais alguma pergunta, pessoal? Não, no momento? Professora, comenta um pouco em relação aos cursos abertos também que existem, né? O chamado MOOCs também. Isso mesmo. Então, os MOOCs foram cursos oferecidos, né, principalmente para os professores que estão fazendo o PDE. Então, foram cursos de diversas áreas que nós ofertamos, né, com diferentes temáticas, para contribuir com esses projetos que os professores estão desenvolvendo nas escolas, ou para complementar algumas coisas que são novas demandas que estão vindo, né? Por exemplo, o atendimento à Lei 10.639, de valorização da cultura afro. Então, não precisa ser um professor desenvolvendo essa temática, né? É do interesse de todos. Muitas vezes, no curso de graduação, de especialização, não foi contemplado isso. Né? Então, é como se fosse uma atualização que o professor pode estar fazendo. E com isso também, ele aprende dentro de um ambiente virtual de aprendizagem,
né, e faz as atividades e tem essa certificação também que é necessária para ele avançar, né, e para comprovar que ele fez esse curso. Em geral, ele é mais curto também. Isso mesmo. Certo, pessoal. Mais alguma dúvida? Acho que não. Então, professora, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar antes da gente terminar? Eu acho que não, né? Só reforçar a nossa avaliação, então, dia 26, das 8 às 11 da noite. Fiquem atentos ao horário, né, para vocês conseguirem realizar a prova. Mas a nossa disciplina foi organizada de maneira bem simples, acessível para todos, né? Os textos disponibilizados também são de fácil compreensão. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem, perguntem, né? Nós estamos à disposição para ajudar vocês. Desejo a todos uma boa prova, uma boa semana e até um próximo momento. Obrigado, professora. Obrigado, pessoal, também pela participação e até a próxima.